Olá, bom dia, tudo bom? O meu nome é Andréia Modesto, esse canal é um canal de astrologia e eu abordo os aspectos da semana, falo um pouco sobre os nodos lunares, que são a base do meu trabalho, a astrologia kármica, que bebe da astrologia hindu. Se você está passando por esse canal pela primeira vez, você pode se inscrever se você gostar do conteúdo e seguir o meu trabalho. Eu vou preparar um curso, vou falar sobre isso mais tarde. Estou chegando cada vez mais perto do curso, por isso que eu vou diminuir um pouquinho o número de postagens no YouTube para poder me dedicar ao piloto, ao roteiro do curso. É inevitável que a gente comece a falar do céu através da lua nova em Câncer. No dia 9/7, no céu visto de São Paulo, 22 horas e 16 minutos, porque em cada latitude, longitude, fuso horário, esse céu vai aparecer de maneiras diferentes. O que é interessante nesse céu não é só porque é a lua nova em Câncer, então é a lua nova do solstício de verão no hemisfério norte, do solstício de inverno no hemisfério sul, mas tem uma outra característica aqui, nessa formação do ano de 2021. Você tem Sol e Lua em Câncer, então você tem o masculino e o feminino, o Yin e o Yang, num dos signos mais femininos e receptivos que pode existir, talvez o maior de todos, porque Escorpião tem uma dubiedade é isso? Tem uma... Escorpião pode ser muito feminino e pode ser muito masculino. Peixes é extremamente feminino, o signo das sereias, apesar daquela figura de Netuno tão, às vezes, até assustadora. O elemento água é o elemento das mães das águas, Iemanjá, Nanã, Oxum. O próprio quadro de Afrodite, se você fizer uma analogia com o quadro de Afrodite, que aparece vindo, ela vem sobre as águas, Afrodite de Libra, ela vem sendo soprada pelos ventos, pelo vento zéfiro, ela vem sobre as águas, mas aquela imagem tradicional de Iemanjá, vestida de azul, aparecendo na frente do oceano, é belíssima. E você pode comparar a imagem. Eu tenho uma Nossa Senhora da Fartura, que não tem o elemento água por perto. Ela aparece nos primeiros vídeos do meu canal. Você tem várias aparições do divino feminino muito associado à fertilidade, muito associado à prosperidade e sempre numa exuberância, numa beleza muito grande. O que interessa nessa lua nova em Câncer é que ao mesmo tempo que você tem Sol e Lua em Câncer, o masculino e o feminino, o Yin e o Yang, no signo mais feminino, talvez, o signo das mães, da fonte, da origem, do coração, do útero, você também tem Vênus e Marte, masculino e feminino, Yin e Yang, no dos signos mais masculinos que pode existir, o signo do rei, porque o arquétipo não é a rainha, o arquétipo não é a leoa, é o leão. Então você tem um jogo do masculino e do feminino num dos signos mais receptivos, que é Câncer, e num dos signos mais ativos ou consciente da sua força, consciente da sua potência, do fazer, que é Leão. Aqui, Leão puro, eu já disse isso para vocês numa outra gravação. Quando eu falo dos signos, é que eu estou falando dos signos, eu não estou falando dos leoninos. Você pode ter um leonino com ascendente em Câncer, com a lua em Libra, muito mais receptivo do que a maioria dos leoninos. Tem um tipo de leão que adora, que é o gato manhoso. Isso existe. Existe um tipo de leão que se manifesta como um gato manhoso e que não vai chegar a ser presidente da República como o Obama e o Bill Clinton chegaram, dos Estados Unidos. Aqui você tem um céu extremamente afetivo, até porque no momento da formação da lua nova, 22 horas e 16 minutos, ascendente em Peixes, com Netuno no ascendente,
Você tem muito elemento água, você tem o lado intuitivo, o lado emocional. O Sol aparece por Plácidos, o Sol e a Lua, fechando a casa 4, abrindo a casa 5. Você tem um complexo de elementos que mostra claramente que é o aprendizado do receber e do doar em qualquer relação que a gente estabeleça, na relação com os filhos, na relação com os pais, na relação com os amigos, mas uma afetividade que precisa ser transformada, que precisa ser transmutada, que talvez precise de uma dose maior de empatia por causa dos aspectos de Netuno. Netuno está no ascendente. O ascendente é 21 graus de peixes, Netuno está vindo junto com o ascendente a 23 graus. Eu fui buscar um asteroide chamado Eros, não tem nada a ver com Eris, a deusa da discórdia, Eros, que também não é Cupido, que também não é o filho de Vênus, é um deus primitivo associado à formação do mundo e um deus de ligação, um deus de formação do mundo, um deus de amor, um deus de manifestação no plano material. Eros está a 20 graus de Sagitário, nódo lunar sul a 8 graus de Sagitário e Juno a 8 graus de Sagitário. Quíron em Áries manda uma quadratura para Vênus e Marte, como se não bastasse a oposição de Saturno e a quadratura de Urano. Então, a proposta geral dessa lua nova é uma lua de transformação, é uma lua que pede introspecção, olhar para dentro, olhar para as suas emoções, se confrontar com as suas emoções. E aí eu acho que um start que a gente pode dar, porque todo signo tem seu lado positivo, todo signo tem seu lado negativo. O signo de Câncer é um dos signos mais profundos. Se deixar, a gente fala do elemento água e não toca nos outros signos, porque o elemento água não acaba. Sabe a ideia do olho de água, da água que brota, ou da força dos oceanos, e porque pode ser o riacho, um fiozinho de riacho durante o inverno seco e um riacho caudaloso que derruba as margens. Pode ser o vapor, pode ser o gelo. Então a gente não acaba de falar do elemento água. Quando chega em Escorpião, então, já vai demorar para sair de Câncer. E eu não estou falando dos cancerianos ou dos escorpiões ou dos piscianos. Você pode conhecer um pisciano raso, você pode conhecer um canceriano raso que se fixou na relação com a mãe e ponto final. Eu estou falando do signo, estou falando do que eles contêm. O elemento água é o elemento mais profundo, mais misterioso e talvez o mais criativo de todos, apesar da gente saber que a imaginação do elemento ar é fundamental para a manifestação, o sopro da vida, né? O verbo, no início era o verbo, mas quando a gente começa a atender e conhecer as pessoas que manifestam o elemento água e todas as possibilidades de tradução, todos os mitos, é muito profundo. Parece que não acaba nunca. Acho que aquele banho de banheira do qual você não quer sair, a água morninha, mas pode ser o temporal, pode ser o chuvisquinho, enfim. De qualquer maneira, o lado negativo de Câncer é o lado do mimimi, é o lado de quem não quer crescer. E esses três signos, eu estou falando dos arquétipos, eu estou falando do signo, da ideia do signo. Gêmeos, Câncer e Leão são os signos mais juvenis, mas eles vão se manifestar de formas diferentes. Gêmeos pela curiosidade, pelas amizades, talvez pelo bom humor e por uma leveza que nem sempre traga crescimento para o sujeito. Ele vai jogando para debaixo do tapete, vai fingindo que a vida se resolve na festa do final de semana. Estou falando do lado negativo. Todo signo tem o lado positivo e o lado negativo. Leão é a criança mimada e Câncer é a criança carente.
né? Eu estou jogando isso, esse é o lado negativo dos signos, né? Você tem cancerianos e cancerianas, se vocês acompanharam aquela série Sherlock, o Benedict Cumberbatch é canceriano. Os atores que fazem o pai e a mãe dele no seriado são o pai e a mãe dele de verdade, porque o pai e a mãe dele são atores. A Frances, eu nunca sei o sobrenome dela, Frances Normand, que é a que ganhou o Oscar, ela é canceriana. Você tem um número grande de cancerianos que fazem muito. Eu fiz um post sobre câncer, sobre Angela Merkel, que está longe de ter uma manifestação de mimimi ou de se esconder debaixo da barra da saia da mãe, como Raul Seixas também não. Então, aqui eu estou falando do lado negativo, e já que a gente vai ter uma lua nova em Câncer, recebendo oposição de Plutão, recebendo trígono de Saturno e recebendo trígono de Netuno, que é um aspecto belíssimo, e recebendo sextil de Urano, que a gente possa tirar o mimimi da vida da gente. Tanto nosso próprio mimimi, como dar um pouco de limite para o mimimi dos outros. E na expressão da manifestação de Vênus e Marte, com a oposição de Saturno, com a quadratura de Urano, o que eu já explorei para vocês é o dado da criatividade, o poder se enquadrar dentro da tela, né? Dentro da tela onde você quer pintar, dentro do palco onde você quer representar. A gente tem limites. Um filme de 4 horas, uma peça de teatro de 4 horas é over. Um atendimento de astrologia até 2 horas, 2 horas e 10 eu faço, depois é muito cansativo. E fica até o ponto de interrogação. Será que o tempo, o tamanho do conteúdo tem mais valor do que aquilo que de repente você resumiu em 2 minutos, que é a síntese da síntese da síntese, e você vai lá e diz em 2 minutos aquilo que a pessoa realmente precisa ouvir para ela poder trabalhar todo o resto. Então aqui tem essa questão do que você elimina, do que você joga fora e do que você mantém para poder crescer. É uma das manifestações mais associadas a começo. Então faça uma meditação dia 9/7, sexta-feira, que é um dia bom. Segunda e sexta são dias mais mágicos, às 22h16, horário de São Paulo, horário de Brasília, pedindo para você saber eliminar, deixar ir, através desse Netuno, o que te prende ao passado e faz você ter reações extremamente infantis diante da vida, quando não cabe aquela manifestação, quando está na hora de assumir e tomar as rédeas do teu destino, e manter, segurar. Se você disser que a Saturno limita e exige que você faça algumas concessões pelas restrições que ele impõe, pode ser, mas a vida é feita disso, não é isso? O psicótico não tem restrição. Se ele se dá vontade de matar, ele vai lá e mata. Então, as pessoas entendem muito mal o Saturno. Eu defendo o Saturno porque eu atendo há muito tempo. Então, em muitos casamentos extremamente positivos, Saturno é presente, existe um compromisso, existe um elo de duração entre as pessoas. E ele pode abrir mão de fazer uma viagem com os amigos dele de moto, porque a mãe dela está internada no hospital e eles ficam se revezando. Você não conhece ninguém que passou por isso, ou você próprio não passou por isso? Eu faço a defesa de Saturno. Eu preciso fechar esse bloco para poder entrar no Instagram. Ó dia, ó noite, ainda tem a restrição do Instagram. Essa para mim é grave, mas enfim, a gente continua no próximo bloco. Super obrigada.